Olá, como vai você? Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao nosso estudo diário da Louise Hay. Você pode curar do livro, você pode curar a sua vida. Assim como eu curei várias coisas na minha vida que estava errada, você também pode curar a sua vida. E esse livro foi um dos pontos principais para me curar muitas doenças que eu tinha no meu corpo, doenças que eu estava criando, co-criando, por eu não ter conhecimento de que somos os co-criadores da nossa realidade. Quando a gente pensa, a gente sente, quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente atrai aquilo para a gente. Então, esse foi um dos livros que eu li que realmente fizeram muita e fez muita diferença e ainda faz muita diferença na minha vida e na vida de muitas pessoas que colocam as técnicas dessa grande mulher que foi a Louise Hay em prática. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Elisângela Campeiro. Eu sou estudiosa da mente humana, mas eu também sou bacharel em Direito e sou pós-graduanda em Direito Previdenciário. Eu tenho uma extensão universitária de educadora financeira e por ser uma educadora financeira, vamos tirar essa questão de educadora financeira, de professora de educação financeira. Eu, eu cheguei num ponto crucial de que é necessário a gente estudar sobre a mente, sobre neurociência, sobre a física quântica. Eu também sou uma estudiosa da física quântica atualmente, e tudo para poder entender e agregar esse conhecimento, vamos dizer, novo, que é a física quântica, a lei da atração, na questão da educação financeira e da mentalidade de prosperidade, que tem tudo a ver, porque estão tudo interligado, porque, como diz o Tiago Brunet, o dinheiro é emocional. Dinheiro, a prosperidade que nós temos na nossa vida, ela está relacionada com as nossas emoções. E a Louise trata de todas as partes, de todas as áreas da vida de um modo geral, mas ela trata também sobre a questão financeira. Então, vamos começar. Vamos lá, vamos começar. O capítulo é o 4. O tema é uma pergunta. Ela faz uma pergunta: é verdade? A verdade é a parte imutável de mim. A pergunta: é verdade ou real? Tem duas respostas: sim ou não. A verdade é verdade se você acredita que é verdade. Não é verdade se você acredita que não é verdade. O copo tanto pode estar meio cheio ou meio vazio. Eu estou com um copo aqui que está, uma taça, na verdade, com a metade de água. Dá para ver aqui no balançar. Então, é isso que ela é uma analogia. E o copo tanto pode estar cheio ou meio vazio, depende do modo como se olha para ele. Existe de fato bilhões de pensamentos que podemos escolher para pensar. A maioria de nós escolhe os mesmos tipos de pensamentos que nossos pais costumavam ter, mas não somos obrigados a continuar com isso. Não existe lei que determine que só podemos pensar uma única coisa. Seja o que for que acredito, torna-se verdade para mim. Vou repetir: seja o que for em que acredito, torna-se verdade para mim. Seja o que for que você acredita, torna-se verdade para você. Nossos pensamentos podem ser completamente diferentes. Nossas vidas e experiências podem ser completamente diferentes. Tudo depende dos nossos pensamentos, pelo que a gente entende
já entende no começo do capítulo, né? Então, vamos para o próximo tópico, que é: examine seus pensamentos. Tudo em que acreditamos torna-se verdade para nós. Vou repetir. Tudo em que acreditamos torna-se verdade para nós. Se você sofreu um súbito desastre financeiro, e é bem possível que em algum nível você acredite que é indigno de ter dinheiro, ou então crê em encargos passados de dívidas. Pode ser também que acredite que nada de bom pode durar muito, que a vida é a sua inimiga, ou como ouço com tantas frequências, simplesmente não consigo vencer. Se você parece incapaz de atrair um relacionamento, pode ser que você acredite que ninguém me ama, ou sou indigno do amor. Talvez tema ser dominado como sua mãe era, ou pode ser que pense: as pessoas só me magoam. Se sua saúde é ruim, você pode acreditar que a doença é comum na minha família, ou você é uma vítima do clima. A crença pode ser também: nasci para sofrer, ou sempre tenho alguma coisa. Você pode também ter uma crença diferente da qual nem mesmo esteja consciente. A maioria das pessoas não está e só vê a maioria das pessoas não está e só vê as causas externas do acontecimento. Enquanto alguém não lhe mostra a ligação entre as experiências externas e os pensamentos internos, você continua sendo uma vítima da vida. Ela faz uma listinha aqui de problemas e crenças. Problemas: desastre financeiro. Crença: não sou digno de ter dinheiro. Falta de amigos. Ninguém me ama. Problemas no trabalho: não sou bom o bastante. Sempre agradando os outros. Nunca consigo fazer o que quero. Seja qual for o problema, ele se origina num padrão de pensamentos. Os padrões de pensamentos podem ser modificados. Esses problemas com que lidamos e lutamos em nossa vida podem dar a impressão de serem verdade. Podem parecer verdade, no entanto, por mais difícil que seja a questão com que estamos lidando, ela é apenas o resultado interno ou o efeito de um padrão de pensamentos internos. Se você não sabe que pensamentos estão criando os seus problemas, encontrou o lugar certo, pois este livro tem o objetivo de ajudá-lo a descobrir. Olhe para os problemas em sua vida. Pergunte-se: que tipo de pensamentos estou tendo para criar isso? Por exemplo, vamos supor que você não está conseguindo ter um relacionamento durável. Aí você vai falar assim, você vai fazer perguntas. Isso aqui eu leio e já li um tempo atrás, nesses livrinhos escuros ali atrás, preto, que a gente precisa fazer perguntas. Fazendo perguntas, a gente vai adquirindo as respostas vão vindo para a gente por meio de pessoas, de livros, de um filme, de vários meios. Essas respostas vão vir para você. Se você tem crença sobre dinheiro, pergunta: por que eu estou escolhendo não ter dinheiro? Essa é uma pergunta que eu faço todos os dias, porque eu passei por uma situação financeira muito difícil e aprendi há pouco tempo com uma professora e com o Gary Douglas, que a gente precisa perguntar: por que eu estou escolhendo essa situação? Aí você vai dizer que tipo de situação no caso, tá? Se é doença, se é questão de relacionamento, se é amizade, se é
problema de saúde, tudo existe uma razão, um motivo e um porquê de estar acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente se torna um suicida inconsciente porque a gente tem alguma culpa, e a culpa, ela normalmente, ela destrói o corpo, ela destrói a nossa carne. Por motivo de culpa, a gente adquire vários tipos de doenças. Eu estudei com um professor, ele é espírita, e não é o caso aqui da gente falar de religião, a gente está falando de estudo, porque quando a gente vai para uma faculdade, a gente estuda com todo tipo de professor, então a gente não tem que aqui ficar escolhendo o professor, a religião do nosso professor. A gente tem que procurar o entendimento da onde está vindo a doença, a questão que está nos prejudicando. Então, esse professor, ele fala que quando você tem culpa, você é um suicida passivo, porque você está se destruindo, você está destruindo o seu templo, que é o templo do Espírito Santo, que é o corpo, por causa de algum tipo de culpa que você carrega. Então, você tem que fazer o quê? Limpar essa crença, e a gente vai aprender a limpar durante todo esse processo que a gente está fazendo aqui, lendo esse livro, com as técnicas da Louise Hay, que ela curou o câncer da vida dela, que ela atraiu. Então, é uma pessoa que tem autoridade para nos ajudar. Vamos continuar. Se você se permitir sentar-se relaxadamente e fazer a si mesmo essa pergunta, sua inteligência interior mostrará a resposta, tá vendo? É isso aqui que eu te falei. Existe dentro de nós, de todos nós, os professores da neurociência, eles explicam que existe uma inteligência dentro de nosso corpo, que é a mesma inteligência que te faz ter necessidade de sede, de ir ao banheiro, essa mesma inteligência que cria todas as nossas, que cuida de cada detalhe do nosso corpo, ela tem todas as respostas e ela traz todas as respostas que a gente precisa. Então, é só a gente perguntar, que essa inteligência infinita que o Dr. José Murphy fala, ela vai trazer a resposta para a gente. Então, precisamos fazer pergunta. Faz a pergunta, faça a pergunta. Que tipo de pensamento estou tendo para criar essa doença, essa falta de dinheiro, esse corpo que eu não desejo? Se você está fazendo uma dieta e você quer emagrecer e você não consegue emagrecer, por exemplo, se você tem uma doença, você faz essa pergunta: que tipo de pensamento eu estou tendo para criar isto? Normalmente você vai descobrir que talvez você vai ter que perdoar alguma coisa, alguém, para você ficar liberto disso. Vamos passar para o próximo, para o vídeo não ficar tão longo, né? O próximo tópico, esse é o terceiro. Trata-se apenas de uma crença que você aprendeu quando criança. A Louise, ela fala muito sobre sobre o nosso desenvolvimento enquanto a gente era criança. Vamos ver o que ela quer dizer então. Algumas coisas em que acreditamos são positivas e construtivas. Pensamentos assim são úteis a vida toda, como: olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. Isso é uma crença positiva. Outros pensamentos são muito úteis no início, mas tornamos inadequados à medida que vamos ficando mais velhos. Não confie, não confie em estranhos. A gente faz isso. Eu fiz isso muito, a vida inteira. Não confie em estranho. Pode ser um bom conselho para uma criancinha. Todavia, para um adulto, continuar tendo essa crença apenas resultará em um isolamento e solidão. Eu fiz isso muito. Eu fiz isso muito com os meus filhos, porque eu criei meus filhos sozinha por muito tempo. E eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muito medo. Então, eu tive muito medo. Eu era uma pessoa que tinha síndrome do pânico. Então, eu tinha muito medo. E eu falava com os meus filhos: não confia em ninguém quando vocês saírem na rua.
Não, nunca, de jeito nenhum, e não aceita nada de ninguém. Porque eu morria de medo de eu perder os meus filhos, então eu coloquei. Talvez eu tenha até colocado crenças na cabeça deles. Mas hoje eu limpei, eu estou limpando e a cada dia que passa eu falo que as pessoas são boas o tempo todo. Só vem, eu sou filha de Deus, eu aprendi uma frase assim com o professor, eu sou filha de Deus, somente pessoas extraordinárias vêm até mim. E é uma forma de você trocar uma crença negativa por uma crença positiva. Porque tão raramente nós estamos, nós, porque tão raramente nós sentamos e perguntamos a nós mesmos: isso é mesmo verdade? Por exemplo, por que acredito em coisas como tenho dificuldade de aprender? Tenho dificuldade de aprender realmente? Isso é verdade para mim agora? De onde veio essa crença? Será que ainda acredito nisso porque uma professora de ensino fundamental me disse isso tantas vezes? Não seria melhor eu me libertar dessa crença? Ou será que foi a sua mãe quando estava te ensinando a fazer a tarefa que te chamou de burro várias vezes? Hum? Veja só como que é tão magnífico o ensinamento da Loíse. Ela coloca a gente para poder repensar a nossa vida. Crenças como meninos não choram e meninas não sobem árvores, criam homens que escondem seus sentimentos e mulheres que têm medo de atividades físicas. Se quando criança lhe ensinaram que o mundo é um lugar assustador, tudo que você ouvir que se ajuste a essa crença será aceito não como verdade. O mesmo vale para não confie em estranho. Não saia de casa à noite, ou todos querem lhe passar a perna. Por outro lado, essa questão de todos querem te passar a perna, eu vou falar com vocês um caso prático rápido. Eu trabalhei do lado de uma pessoa que tinha uma loja e ela foi furtada pela sua funcionária e ela colocou uma crença dentro da cabeça dela e que ela não deveria ter funcionários porque funcionários roubam. E ela então trabalhava horrores sozinha e nunca cresceu o negócio dela, porque ela guardou dentro do coração dela que funcionários roubam, são traidores que traem as pessoas. Então ela colocou isso dentro dela e ela tinha pavor de ladrão. Ela, o tempo todo ela estava vigilante, ela fechava as portas do comércio, ela tinha pavor. Toda pessoa que passava na rua, ela achava que ia entrar dentro da loja e ia roubar ela. Porque ela colocou dentro dela uma crença limitativa de que as pessoas são perigosas, as pessoas roubam. Por outro lado, vamos continuar. Por outro lado, se no começo da nossa vida foi nos ensinado que o mundo é um lugar seguro, nossas crenças serão outras. Podemos facilmente aceitar que o amor está presente em todos os cantos, que as pessoas são afáveis e que sempre teremos o que precisamos. Se quando criança lhe ensinaram, é tudo minha culpa, você andará por aí sempre se sentindo culpado. Não importa o que aconteça, sua crença o tornará alguém que está sempre dizendo: desculpe-me. Se quando criança você aprendeu a acreditar, eu não valho nada, essa crença sempre o manterá no fim da fila onde quer que esteja. Foi o que aconteceu na minha infância quando não ganhei nenhum pedaço de bolo. Às vezes, quando outros deixam de notá-lo, você se sente invisível. As circunstâncias da sua infância, esse parágrafo aqui é muito importante. As circunstâncias de sua infância o ensinaram a acreditar: ninguém me ama. Então, com toda certeza, você é solitário, suas amizades e relacionamentos têm curta duração. Eu cresci numa família de um pai que ele não deixava a gente ter amizades. Então, eu cresci porque sempre é duas formas, né?
Ou a pessoa vai pro lado do extremo, ela é igual na questão da pessoa que bate. Ou ela se torna um agressor, ou ela se torna uma pessoa muito amedrontada. No caso, meu pai não deixava a gente ter amizade. Eu tenho muita dificuldade, eu ainda tenho essa dificuldade, estou limpando, estou tratando de fazer amizades. Eu não sou uma pessoa extrovertida que já chego falando, conversando com as pessoas. É o contrário, a minha mãe e a minha irmã cresceu no mesmo berço, no mesmo meio, e ela chega, ela conversa com todo mundo, ela faz amizade. E eu não, eu fui pro lado errado, eu fui pro lado do medo, da timidez, de repressão. Então, nós somos moldados quando a gente ainda é criança principalmente pelos nossos pais, pela forma que eles nos tratou quando era criancinhas. Até a neurociência fala que até os 7 anos, mais ou menos, a criança ainda não tem o cérebro, a mente racional. Ela só tem a mente subconsciente, que é a mente que é, armazena memórias. Vamos continuar. Sua família o ensinou, não há o suficiente. Tenho certeza de que você, com frequência, sente que a despensa está vazia. Consegue ganhar apenas o bastante para sobreviver ou está sempre afundado em dívidas. Isso são crenças de dinheiro que a gente vê da família da gente e a gente carrega para a nossa vida em relação a dinheiro. Tive um cliente que foi criado num lar onde acreditava que tudo estava errado e só poderia piorar. Sua maior alegria era jogar tênis, mas um dia ele machucou o joelho. Foi a todos os médicos que conseguiu encontrar, mas o problema só piorava. Finalmente chegou ao ponto em que não pôde mais jogar. Outro cliente, filho de um pastor da igreja, aprendeu quando criança que todas as outras pessoas tinham preferência, pois a família do pastor sempre deve ser a última atendida. Atualmente, esse homem é ótimo em arranjar bons negócios para seus clientes, mas em geral está cheio de dívidas, com pouco dinheiro no bolso. Sua crença ainda o faz ficar no último lugar da fila. Esse livro mostra pra gente que o quanto as crenças são a nossa maior maldição, né? O quanto as crenças podem nos prejudicar. Se você acredita, parece verdade. Quantas vezes já dissemos, eu sou assim mesmo, ou as coisas, ou as coisas são assim. Essas frases, na realidade, estão dizendo que isso é o que acreditamos com verdade para nós, e geralmente aquilo que acreditamos não passa da opinião da outra pessoa que incorporamos no nosso sistema de crenças. Sem dúvidas, ajusta-se a todas as outras coisas em que cremos. Você é uma dessas pessoas que acordam numa manhã, veem que está chovendo e dizem, que dia horrível. Você é uma pessoa assim? Não é um dia horrível, diz ela. Não é um dia horrível. É apenas, eu adoro essa frase, eu adoro essa parte aqui do livro, que ela fala, não é um dia horrível, é apenas um dia molhado. Eu adoro isso. Se usarmos as roupas apropriadas e mudarmos nossa atitude, podemos nos divertir bastante num dia chuvoso. Agora, se nossa crença for a de que dias de chuva são horríveis, sempre receberemos a chuva de mau humor. Lutaremos contra o dia em vez de acompanharmos o fluxo do que está acontecendo no momento. Não existe bom ou mal, existe somente o clima e nossas reações individuais a ele. Se queremos uma vida alegre, precisamos ter pensamentos alegres.
Se queremos uma vida próspera, precisamos ter pensamento de prosperidades. Se queremos uma vida de amor, precisamos ter pensamentos de amor. Tudo o que enviamos para o exterior, mental ou verbal, voltará a nós numa forma igual. Voltará a nós numa forma igual. Passemos para o próximo tópico. Cada momento é um novo começo. Repito, o ponto de poder está sempre no momento presente. Ela sempre vai tratar da nossa capacidade de ficar no momento presente, de não ficar pensando no passado ou no futuro, de estar sempre no agora. Existe até um livro que depois podemos até fazer a leitura dele, que chama O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Você nunca está impactado. Aqui é onde acontecem as mudanças, bem aqui e bem agora, em nossa própria mente. Não importa há quanto tempo temos um padrão negativo, uma doença, um mau relacionamento, falta de dinheiro ou ódio voltado contra nós mesmos. Podemos começar uma mudança hoje. Seu problema não precisa mais ser verdade para você. Ele agora pode sumir no nada de onde veio, e você pode fazer isso. Lembre-se, você é a única pessoa que usa a sua mente. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Você é a única pessoa que usa a sua mente. Há um tempo atrás, eu tive um problema relacionado aos meus estudos com o meu marido. E então, o que eu fiz? Eu pensei, eu precisava dormir fazendo as técnicas que eu estava estudando na época, e precisava de um fone de ouvido e fazer as mentalizações antes de dormir, que é uma técnica de cocriação. Depois eu vou explicar. Então, o que acontece? Eu pensei, as pessoas podem tirar tudo de mim, mas menos a capacidade de eu pensar. Então, qualquer momento, eu posso pensar a qualquer hora, a qualquer momento, porque eu mando na minha mente. Ninguém, em momento nenhum, você pode estar dentro de uma cela de prisão, mas ninguém pode aprisionar a sua mente se você tem o poder e o controle sobre ela. Isso é muito maravilhoso. Você é o poder e a autoridade no mundo. Vou ler de novo a frase toda sem cortar, tá? Lembre-se, você é a única pessoa que usa sua mente. Você é o poder e a autoridade no seu mundo. No seu mundo. Seus pensamentos e suas crenças do passado criaram este momento e todos os momentos até chegarmos a esse. O que você agora está escolhendo pensar, acreditar e dizer criará o momento seguinte, o dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte. Sim, você, querido, posso lhe dar os mais maravilhosos conselhos, resultado de anos de experiência. Todavia, você pode escolher continuar com os mesmos velhos pensamentos. Pode se recusar a mudar e ficar com todos os seus problemas. Você é o poder em seu mundo. Isso é uma frase poderosa, repete várias vezes. Eu sou o poder no meu mundo. Você terá tudo o que escolher pensar. Então, o poder está no nosso pensamento. Neste instante começa o novo processo. Cada momento é um novo começo e este momento é um novo começo para você bem aqui e bem agora. Não é formidável saber isso? Este momento é o ponto de poder. Agora, neste instante, é onde se inicia a mudança. O poder da mudança está no agora.
Você é o dono da sua vida e você tem o poder de escolha, o livre-arbítrio de escolher sair do lugar, da situação que você está por meio dos seus próprios pensamentos e escolhendo novas crenças, trocando e fazendo pergunta, questionando: isso que eu acredito realmente é verdade? Ou eu estou carregando um padrão de vida de uma outra pessoa que não são os meus padrões que eu deveria estar carregando? Vamos passar para o próximo, que a gente já está perto do final. É verdade? Ela pergunta. O próximo tópico é verdade? Pare por um instante e capte seu pensamento. Em que está pensando agora? Se é fato que seus pensamentos moldam a sua vida, você gostaria que o que está pensando se tornasse verdade? O que você está pensando? Talvez você está pensando em um pensamento maligno. Talvez você está pensando em morrer. Talvez você esteja desejando alguma coisa ruim para alguém. Talvez você esteja se criticando. E é isso que ela fala. No que você está pensando agora? Porque a gente pensa inconscientemente. Porque dizem a ciência que a gente pensa 60 mil pensamentos por dia. E a gente não está consciente o tempo todo que a gente está pensando, senão a gente enlouqueceria. Então a gente precisa pensar no que a gente está pensando e limpar, cortar isso, fazer um corte, cancelar isso no mesmo instante em que você vê que você está com um pensamento que pode te destruir. Vamos continuar. Se for um pensamento de preocupação, raiva, mágoa, vingança ou medo, como acha que ele voltará para você? Ele voltará multiplicado, com certeza. Nem sempre é fácil captarmos nossos pensamentos, porque eles são muito rápidos. No entanto, podemos agora mesmo começar a prestar atenção ao que dizemos. Se você se ouvir expressando palavras negativas de qualquer tipo, pare no meio da sentença, reformule-a ou simplesmente a abandone. Você até mesmo poderá dizer a ela: fora daqui, fora da minha vida. Eu faço isso direto. Eu dou um flagra na minha mente pensando em coisas horríveis e lembrando do passado. No mesmo instante, eu me repreendo esse pensamento e faço ele sumir da minha vida e volto ao normal. Por quê? Senão, esses pensamentos vão recriar coisas ruins para a minha vida, porque a mente fica o tempo todo trabalhando, a nossa mente não para um instante. Imagine-se numa fila da lanchonete ou talvez num buffet de um hotel de luxo, onde em vez de travessas de comida estão expostas travessas de pensamentos. Você poderá escolher qualquer um e todos que deseje. São eles que criarão suas experiências futuras. Agora, se você escolher pensamentos que criarão problemas e sofrimento, estará cometendo uma tolice. É como escolher alimentos que sempre o fazem se sentir mal. Podemos fazer isso uma ou duas vezes, mas logo que aprendemos que determinada comida prejudica nosso corpo, ficamos longe dela. O mesmo deve acontecer com os pensamentos. Fiquemos longe de pensamentos que criam problemas e sofrimentos. Um dos meus primeiros professores, o Dr. Raymond Charles Barks, repetia com frequência: onde existe um problema, não há algo para fazer, há algo para saber. Nossas mentes criam nosso futuro. Quando temos algo
de indesejável em nosso presente. Precisamos usar nossas mentes para modificar a situação. E podemos começar neste momento, neste mesmo segundo. Meu mais profundo desejo é que o tema "Como seus pensamentos funcionam" fosse ensinado em ensino fundamental. Nunca entendi qual a importância de se mandar crianças decorarem datas de batalhas, o que me parece um desperdício de energia mental. Em lugar disso, deveríamos lhe ensinar assuntos cruciais como a mente funciona, como lidar com dinheiro, como investir dinheiro para se obter segurança financeira, como ser pais, como criar bons relacionamentos e como criar e manter a autoestima e a autovalorização. Será que você pode imaginar como seria toda uma geração de adultos que tivessem recebido esses ensinamentos junto com as matérias do currículo atual das escolas? Pense como essas verdades se manifestariam. Teríamos pessoas felizes, com um bom conceito de si mesmas, teríamos pessoas em confortável situação financeira, capazes de enriquecer a economia do país, investindo seu dinheiro de forma sábia e prudente. Teriam bons relacionamentos com todos e se sentiriam bem no papel de pais, prontos a criar outra geração com bom conceito de si mesma. No entanto, dentro de tudo isso, cada pessoa permaneceria um indivíduo único, expressando a própria criatividade. Não há tempo a perder. Vamos continuar com o nosso trabalho de vigiar os nossos pensamentos. Fim. Acabamos, né? O capítulo foi rapidinho e agora a gente vai fazer a nossa reprogramação mental, a nossa afirmação positiva diária da Louise. Eu classifiquei como oração da verdade real. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Não escolho mais acreditar nas verdades, não escolho voltar. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Não escolho mais acreditar nas velhas carências e limitações. Agora escolho começar a me ver como o universo me vê, perfeito, pleno e completo. A verdade do meu ser é que fui criado perfeito, pleno e completo. Eu agora sou perfeito, pleno e completo. Sempre serei perfeito, pleno e completo. Agora escolho viver minha vida a partir desta compreensão. Estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo e tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo. O vídeo de hoje foi isso. A nossa mensagem de hoje é essa, é que a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Isso está sendo cientificamente comprovado por dezenas, sei lá, talvez, não sei, dezenas, centenas de cientistas que da atualidade que estão trabalhando sobre a mente humana, principalmente o Dr. Joe Dispenza. Ele é especialista em pensamentos, em trabalhar a mente humana, trabalhar sobre doenças que vêm que são criadas por meio de nossas crenças, de nossos pensamentos, de estresse, dessas coisas que
vem da mente. Então, o nosso maior cuidado que a gente precisa ter hoje é com a nossa mente. A gente precisa pensar de uma forma racional, vigiar 24 horas, como a Bíblia diz, né? Orar e vigiar o pensamento, porque tudo vem do nosso pensamento. Tudo que nós somos é aquilo que é a junção dos nossos pensamentos agregado às crenças limitantes que foram colocadas nas nossas vidas. Ok? Eu espero que tenha te ajudado, que você continue aqui neste estudo e que você coloque em prática os exercícios que ela fala, que ela sugere para a gente fazer, e que você compre o livro para você fazer os exercícios, estudar com. Talvez você é uma pessoa que gosta de ler, você pegar esse livro, ler com atenção, reler, fazer os exercícios, ler várias vezes. Eu acho, salvo engano, eu já li esse livro umas 3 vezes e sempre há coisa nova para a gente aprender. Então, se você gosta de ler, eu vou deixar o link do livro na descrição do vídeo e vou te pedir para você vigiar os seus pensamentos e dar um flagra na sua mente e começar a questionar se realmente as coisas em que você acredita realmente é verdade. Porque a gente acredita em tudo, menos nas nossas próprias filosofias. Por isso que é tão importante a gente estudar, porque quando a gente estuda, a gente tem a nossa visão do mundo. Nós começamos a nos descobrir quem de fato e de verdade somos nós. Vou pedir para você se inscrever no canal, se você é novo por aqui, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com alguém que talvez vá gostar de entender, conhecer esse conteúdo, e tocar no sininho das notificações, né, para você ficar sabendo assim que for colocado aqui um novo conteúdo, né? Eu te desejo paz, prosperidade, abundância e tudo de bom que a vida puder te dar, e que você esteja disposto a escolher receber. Igual a Luiz falou, a gente escolhe, é você que escolhe. Se você escolher ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida de felicidade, de alegrias, é isso que o universo vai te trazer. Você é dono e tem da sua vida e tem a maior de todas as bênçãos que um ser humano poderia ter. O poder de escolha e o poder da sua mente. Eles podem tirar tudo de você, menos a sua capacidade de pensar e de criar o seu futuro na sua mente, no seu, nos seus pensamentos, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.